O meu chá. Mas olha, esta parte é para cortar. Hoje vamos falar dos conservadores e do projeto conservador para a sociedade. É um assunto delicado, mas que vamos falar com toda a naturalidade possível. Os conservadores têm um projeto para a sociedade como os progressistas. Eu penso que a sociedade se divide em dois campos ideológicos na questão social. O campo progressista, das pessoas que acreditam no progresso e na evolução, e o campo conservador, daqueles que acreditam que nós devemos conservar as mesmas práticas sociais dos nossos pais e nossos avós e dos nossos antepassados. Os conservadores acreditam em conservar a retórica patriarcal de género que teve o seu auge moderno, digamos assim, eu acho que dos anos 50 até os anos 80, que foi talvez o auge, o paraíso, o fetiche, sonho molhado dos conservadores. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Os conservadores acreditam num molde exclusivo de família, num molde exclusivo de sociedade e querem que toda a gente viva segundo aquelas regras. Ou seja, isso dá origem ao conservadorismo fanático ou ao ultraconservadorismo, que é um conservadorismo quase fascista e ditatorial que exige que toda a sociedade viva regida por certas normas e regras que só elas permitem a uma pessoa ser incluída na sociedade, ou seja, viver sobre cânones cerrados de género, sobre cânones cerrados de religião e sobre cânones cerrados de práticas socioeconómicas e muitas vezes políticas. Deus tenha misericórdia dessa nação. Eu acho que os conservadores têm um certo fascínio por uma supremacia ideológica e uma supremacia social de um certo tipo de facção da sociedade à qual eles chamam os cidadãos de bem, que serão as pessoas que têm uma família tradicional, um emprego tradicional e uma vida muito próxima das que tiveram os seus avós e os seus antepassados. Ou seja, as pessoas que mantêm uma vida igual à que os meus pais tiveram, os meus avós nos anos 60, os meus pais nos anos 80, são as pessoas que são consideradas os cidadãos de bem, os Playmobis da sociedade, que vivem... Descubre los oficios con Playmobil Profesiones. Uma das coisas que eu acho que marca a teoria conservadorista é talvez os papéis cerrados de género. Os papéis cerrados para os homens e os papéis cerrados para a mulher. Os conservadores acreditam que os homens e as mulheres têm cérebros diferentes, têm práticas diferentes e são dois seres humanos com funções diferentes na sociedade. Acreditam que a mulher está associada à maternidade e por isso à vulnerabilidade e o homem está associado à força e por isso ele deve trabalhar para trazer a comida para o lar, para dar de comer aos filhos e pagar a renda, e a mulher deve estar em casa a cuidar dos filhos e a fazer a comida para o homem se alimentar, para trabalhar e para ter um lar harmonioso. Esta é a teoria conservadora do que é uma família harmoniosa, uma família onde a mulher cuida da casa e dos filhos e o homem trabalha para providenciar dinheiro e providenciar estabilidade familiar, etc. Eu acho que a gente tem que ensinar para os jovens de hoje que homem é homem, mulher é mulher. Isto parte de um cânon vindo da igreja, ok? Da mulher virginal, frágil, apenas ligada a fatores maternais, apenas ligada a fatores domésticos e nunca uma pessoa igual às outras, uma pessoa com uma compreensão e uma cognição da sociedade igual à do homem. Os conservadores não acreditam nisso, eles acreditam em funções decretadas para mulheres e funções decretadas para homens, porque eles acreditam que o género da pessoa, ele define a pessoa e o seu papel na sociedade. Então, isso para mim, na sociedade moderna, numa sociedade que está prestes a entrar em 2020, é um problema muito sério, porque nós continuamos a dizer às nossas crianças que elas se definem pelos seus genitais. Isso não parece uma prática evolutiva e não parece uma prática que, a este ponto da civilização, esteja a resultar minimamente. A luta entre conservadores e progressistas é uma luta centenária e milenar, que existe desde sempre. Existem sempre duas fações da sociedade, a conservadora, que quer conservar práticas que existem, e a progressista, que quer evoluir a sociedade. Os conservadores, eles são contra a prática evolutiva ou a prática progressista. Eles acreditam em manter as coisas como elas estão e acreditam que a sociedade que regeu a vida dos nossos antepassados é a mesma sociedade que deve reger a nossa.
Nós podemos ver isso na história. Os nazis eram conservadores, a Alemanha nazi era ultradireita, conservadora, acreditavam na família tradicional, a família ariana, na supremacia branca, na supremacia religiosa e na supremacia de costumes. Os confederados americanos contra os republicanos. Os confederados acreditavam que os negros eram sub-humanos, eles eram conservadores, eles acreditavam que a sociedade americana deveria conservar a ideia de que os negros eram sub-humanos e deviam ser escravizados para proporcionar riquezas aos brancos e aos fazendeiros. Então, a Guerra Civil Americana, ela deu-se quando uma parte da sociedade americana compreendeu que os negros eram seres humanos como os outros e, portanto, a escravatura era um processo que deveria ser abolido por um processo de evolução lógico em que compreendemos que os negros são seres humanos iguais aos brancos e então vamos virar a página da escravatura. Lincoln had always said that if slavery isn't wrong, then nothing is wrong. Os conservadores da altura não aceitaram porque eles queriam conservar essa retórica e então deu-se uma guerra civil. Quase todas as guerras civis elas existem por processos ideológicos, quer seja a Guerra Civil Russa entre czaristas e comunistas, quer seja a Segunda Guerra Mundial, teve bastante presença ideológica entre os conservadores e progressistas, e quase todas as guerras civis elas acontecem por uma questão ideológica acima de tudo. Pessoalmente, eu não tenho um problema lato com os conservadores. Eu não tenho um problema real com os conservadores. O meu problema com os conservadores único é o problema dos conservadores comigo e com esta facção da sociedade. Porque na história recente e nos eventos recentes, muito raramente nós vimos ou constatamos ataques progressistas a fações conservadoras da sociedade. Eu pessoalmente não me lembro de uma notícia em que diz que nós, tendo os progressistas, entramos numa igreja ou ficámos à porta da igreja evangélica ou da IURD ou do culto de Deus e Jesus e ABCD para espancar as velhotas. Ninguém bateu às mulheres com os panfletos da IURD. Ninguém está a atacar conservadores. Ninguém na ala progressista está a atacar conservadores. Não estamos a bater nos religiosos, não estamos a bater nos Bernardos, não estamos a bater nos Betos, não estamos a bater em ninguém que acredita no molde conservador para a sociedade. Ninguém está a fazer isso. O que está a acontecer é que os conservadores já perceberam que as suas práticas estão a morrer, que as suas condutas conservadoras estão a morrer cada vez mais rápido. E o que é que está a acontecer? Eles estão-se a radicalizar e estão a atacar as frações progressistas e que acreditam na evolução da sociedade. O que nós vemos na história recente são ataques de supremacistas brancos, ultraconservadores e conservadores que se radicalizaram, estão a atacar a ala progressista de todas as sociedades. Isso está a acontecer em todas as sociedades pelo mundo fora. Since 2001, the number of violent attacks on U.S. soil inspired by far-right ideology has spiked to an average of more than 300 a year, according to a study by the Combating Terrorism Center at West Point. A 2015 survey of U.S. law enforcement groups found they consider anti-government violent extremists to be a more severe threat than radicalized Muslims. And while jihadist terrorists have killed 95 people in the U.S. since 9/11, far-right extremists have killed 68 during the same time. O que é que está a acontecer? Fanáticos religiosos, fanáticos conservadores, e o que eu considero que é jihad católica e jihad cristã, por exemplo, a IURD, ou esquemas de pirâmide, ou esquemas de ladroagem pura, como é a IURD e a Igreja do Édir Macedo. Você é de esquerda ou de direita? De esquerda. Esquerda? Mostra aí como é que você quer ver a vida das pessoas. Você quer para andar para a direita ou para a esquerda? Mostra aí. Mostra aí, olha só, gente, ó. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja. Como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Eles estão-se a juntar a alas ultraconservadoras da sociedade para tentarem parar a evolução e para tentarem barrar o progresso. E o que está a acontecer são ataques arbitrários, ataques racistas, homofóbicos e machistas à sociedade. Nós podemos ver isso na América Latina. A América Latina é um continente muito efervescente no que toca à ideologia. É sempre lá que começam grandes clashes ideológicos. Hoje a América Latina vive grandes clashes ideológicos entre uma esquerda progressista e uma direita ultraconservadora e fanáticos religiosos, quase o Estado Islâmico cristão, que são pessoas que querem suprimir o Estado laico, são pessoas medievais, pessoas que querem extinguir anos de processo evolutivo de história, que acreditam que a Terra é plana, ou seja, acima de pessoas medievais são pessoas estúpidas. Não é verdade? Quem é que acha que a Terra é plana?
Pronto, está bem, há pessoas para tudo, mas então eu vou ali à borda e caio lá abaixo. Então se eles não acreditam que a Terra é plana, se não acreditam que a Terra é redonda, eles acham que a gravidade é mentira. Sim. Então como é que eu estou aqui e não estou ali? Eles saberão a resposta, não é? Que horror, meu Deus do céu. Pronto, os ultraconservadores entraram num processo de feudalismo ideológico, ou seja, eles querem voltar 550 anos ou 1000 anos na história e querem convencer a sociedade que todos os progressos e toda a evolução da história foi uma mentira e uma conspiração globalista para instaurar uma ditadura comunista LGBT no mundo. É isso que eles acham, não é? Sim. Pronto, ok. A bandeira LGBT com uma foice e um martelo amarelo. E o Pablo Vittar, Presidente das Nações Unidas. Uma folha de cannabis no carro. Eu já só quero. Dessa vez eu fui longe demais. Thank you! Sim, eu acredito na neutralidade da sociedade. Eu acredito numa sociedade inclusiva para todos, inclusiva para os conservadores que acreditam numa sociedade exclusiva. Então eu acredito que, se tu és conservador, se tu acreditas que deves educar os teus filhos com regras de género, com ir à igreja ao domingo e rezar a Nosso Senhor, com tirar uma pedra, partir um vidro e ir ao confessionário e pedir desculpa a Jesus, e todas essas normas que se faziam, se tu acreditas nisso para a tua vida, então faz. Porque a sociedade ela deve ser livre para todos, inclusiva para todos. Quem acredita numa sociedade conservadora pode praticá-lo em sua casa e na sua igreja. Porque a liberdade religiosa é bastante importante. O meu problema com os conservadores são os ataques constantes à ala progressista da sociedade e os ataques cruéis e vis às pessoas que querem viver livremente como as outras. Os ataques homofóbicos, machistas, sexistas e de identidade religiosa, que são cada vez mais e cada vez mais violentos. A partir do momento em que eu defendo uma sociedade neutra e inclusiva para todos, eu não posso excluir os conservadores dela. Ou seja, eu quero incluir os conservadores. Este país é feito de pessoas muito conservadoras e católicas. Eu não tenho nada contra os católicos, nada contra os cristãos. Bem pelo contrário, eu sou batizado. Deus Nosso Senhor me perdoe. A proposta dos progressistas é uma sociedade neutra que vê cada pessoa como um cidadão. Que vê cada pessoa como uma pessoa pelaquilo que ela faz e pela sua contribuição à sociedade. E não pelas suas condições ou condicionantes físicas, ou características físicas, ou género, ou todas essas frivolidades que a direita adora trazer para a mesa. O que interessa à sociedade é quem é cada pessoa como cidadão. Qual é o contributo de cada pessoa como cidadão? E não quais são as suas características, se é mulher, se é homem, se dá na frente, se dá atrás. Essa obsessão com sexo e com cu é uma coisa que só a direita tem e só os conservadores trazem para a discussão. Ninguém aqui está preocupado em discutir cu. Ninguém aqui está preocupado em discutir sexo. Quem tem uma obsessão por sexo, quem tem este fetiche ninfomaníaco com a sociedade, são os conservadores que estão sempre a insistir nesta tecla e a promover os investigadores do cu alheio e os inspectores do cu para andarem a verificar se este leva, se aquele dá, aquela anda com aquela, mulher com mulher dá jacaré, esse tipo de arbitrariedades que eles acham muito lindas, não é? Eu não sou contra o homossexualismo. Eu sou contra falar que é normal. Eu vou pegar mulher agora e vou experimentar. Não. Principalmente para adolescentes. E outra, mulher com mulher não tem tanta... Não é tão legal. Para mim, qual é a grande diferença entre os progressistas e os conservadores? A grande diferença é que nós, os progressistas, queremos uma sociedade inclusiva. Uma sociedade onde toda a gente é tratada como igual. Independentemente das suas condições ou das suas escolhas pessoais. As escolhas pessoais de cada pessoa são escolhas pessoais. Inclusive é dos conservadores. Se a tua escolha pessoal é ir à igreja todos os domingos e não fazer sexo até ao casamento, ok, ninguém tem nada a ver com isso. Se a minha escolha pessoal é fazer uma orgia todas as sextas-feiras com 15 pessoas, esse é um problema meu. Nem os conservadores têm o direito de dizer como eu vivo a minha vida pessoal, nem eu tenho o direito de lhes dizer a eles como eles vivem a deles. Essa é uma sociedade neutra e inclusiva para todos os quadrantes da sociedade. Uma sociedade onde só quem vive de acordo com o que tu achas faz parte da sociedade é uma sociedade exclusiva. É uma sociedade discriminatória para pessoas que não têm a mesma percepção da vida que tu tens. E a sociedade ela deve ser aberta para todos. Ela deve ser um diálogo entre todas as realidades de cada vida pessoal e um respeito muito grande por como cada pessoa deseja
ou pretende viver a sua vida. Seja casar com um homem, seja viver com 3 pessoas em free love, ou seja criar uma criança numa quinta e dar milho às galinhas. Para mim, os temas que os conservadores normalmente trazem à mesa, eles são frivolidades políticas e sociais. Eles são coisas que não deveriam estar a ser discutidas em 2020, que não deveriam estar a ser discutidas no século XXI, porque são opções pessoais de cada pessoa. E a sociedade deve estar preparada e deve estar aberta para contemplar todas as escolhas de cada pessoa, de acordo com as suas determinações e de acordo com as suas limitações. Ou seja, isso engloba o casamento, o aborto, que são despenalizações a decisões que são pessoais e intrínsecas a cada pessoa e não da sociedade, tal como a eutanásia, tal como o aborto, casamentos em pessoas do mesmo sexo. Isso são tudo medidas inclusivas para que cada pessoa seja igual perante a sociedade. Porque todos os homens nascem iguais perante a sociedade. Está na Constituição dos Estados Unidos da América, né? That all men are created equal. Isto está na Bíblia também, né? Toda a gente nasce igual e tal. Se está, eles vão a ler. Mas os falsos cristãos e os hipócritas fica para outro episódio. Em termos políticos e da ornamentação económica da sociedade, os conservadores tendem a acreditar na meritocracia, que é esta fábula ideológica de que cada pessoa tem uma profissão ou certa riqueza de acordo com aquilo que trabalhou na sua vida, ou seja, de acordo com o seu mérito, daí a meritocracia. Isto talvez é das fábulas mais esburacadas e das teorias mais estúpidas que eu ouvi em toda a minha vida, porque toda a gente sabe que as oportunidades nesta sociedade não são de facto iguais para todos. Obviamente que uma pessoa burguesa, com pais com algumas possibilidades, terá muito mais possibilidades e muito mais hipóteses de construir alguma coisa para si próprio e de conseguir adquirir uma educação ou um bom trabalho do que uma pessoa que não tem nenhuma possibilidade e que os pais vivem em condições muito precárias e que cresce e vive toda a sua vida a estudar em condições precárias e a ter que trabalhar em condições precárias para pagar a sua vida e os seus estudos. Ou seja, é impossível nós pormos estas duas pessoas na mesma balança, mas para os conservadores isto é possível. Pode acreditar, amiguinho, que o moço que nasceu ali no bairro do Aleixo é igual ao moço que nasceu ali na rua do Clube dos Caçadores do Monte da Virgem. De certeza que eles vão os dois ter a mesma vida, pode acreditar. Se o bairro do Aleixo estudar muito, vai ser dono da Microsoft. Toda a arquitetura da ideologia conservadora, ela é completamente anacrónica e obsoleta para o século XXI. E para mim, qualquer pessoa com bom senso consegue perceber isso. E graças a Deus, e digo mesmo graças a Deus, que eu vivo num país onde os conservadores perdem terreno a cada eleição. Mas vamos ver até quando, não é? A direita está, obviamente, a radicalizar-se e a atacar os progressistas. E nós estamos a cair no problema de, como nós defendemos uma sociedade inclusiva até para eles, a nossa tolerância para com a extrema-direita, ela está a ser demasiado branda, demasiado extensa. E eu acho que vai chegar a um ponto onde nós não podemos reagir a pedradas com palavras. Então, a partir do momento em que os conservadores estão a radicalizar e estão a ir para a rua bater-nos e tentar anular e apagar todas as nossas pequenas vitórias e todas as nossas pequenas evoluções, que foram muito poucas, se compreendemos que passaram 50 anos de história, quase desde os anos 80, que foi o pico dos conservadores, e eles estão a radicalizar-se e a tentar anular as nossas conquistas. A partir do momento em que eles começam a usar a violência contra nós não vamos poder usar a palavra, não vamos poder usar a razão ou a democracia. Nós vamos ter que partir para cima. E quando partimos para cima, é tiro, porrada e bomba. Quando? Pau! Okay. Não quero malhar mais os conservadores. Eu quero ressalvar que eu não tenho absolutamente e rigorosamente nada contra os católicos, contra os cristãos, contra os evangélicos. Eu acredito que toda a gente é livre de praticar a sua ideologia, de praticar o seu credo, nas suas casas, nas suas vidas. Agora, não tentem forçar, não tentem evangelizar a sociedade, não tragam a Bíblia para a bandeira, não tragam a religião para o Parlamento. Isso não se faz. O Estado é laico e deve representar todos. Deus, quem não acredita em Deus, quem acredita em Deus, tudo isso deve ser ressalvado. Este foi um episódio extra, né? Eu disse que ia voltar com
O que é? Já queres cortar? Não. Ok, é isso. Não batam nos conservadores, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer. Só se eles vos baterem. Mesmo que eles... Não, ok, se eles vos baterem, batam. Fodam-lhes os cornos. Ok, pessoal. Antifa para sempre. Beijos.